Salve, salve, família vascaína. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, estamos começando mais uma semana de informações do Vasco aqui no canal, ainda com o gosto amargo de mais uma derrota e o time ainda na zona do rebaixamento. E ainda, continuamos sem treinador. Neste vídeo a gente vai mostrar notícias sobre a busca de novo treinador, tem jornalista cravando uma negociação, vamos mostrar a arbitragem, passou batido por mim, teve um lance de expulsão de jogador do Atlético que a imprensa tá batendo em cima e tem convocação de jogadores do Vasco que podem desfalcar o time durante a Copa América 2024. Aquele likezão para apoiar o nosso trabalho e se inscreva se você gostar do nosso conteúdo. Bora falar de Vasco! Pois é, passou batido por mim durante a transmissão. Eu até achei um toque de mão, mas não interpretei da forma correta. Então a gente vai trazer aqui o PC de Oliveira. Como eu sempre digo, se o PC de Oliveira tá falando que o Vasco foi prejudicado, é porque o negócio foi feio. Vamos lá. Na hora do toque, vou pedir até para parar. O lance é difícil, né? O lance é difícil, mas a hora do toque a gente para. Aí, dá um toque aqui, a gente parou. Ele ia sair na cara do gol. É um totozinho só, não é uma bola pro centro do campo, eu tô saindo da direção do gol. E a direção do drible é pra limpar a jogada, pra ele poder ficar cara a cara. É só um totozinho pra limpar. E a partir da mão... E a partir da mão do defensor... Ele ia ficar sob o domínio da bola, né, Felipe? Totalmente. E a regra fala que além da questão é o domínio ou a possibilidade ele já estaria dominando. Ou a possibilidade, ele já dá um totó e a gente para. Vou pedir pra parar, por favor. Na hora do contato, olha só. Ele dá um totozinho, paramos aqui. Cara, se essa bola não bate, desculpa o cara, viu? É só a expressão aqui, né? Não é com nenhum de vocês. Mas assim, esse toque que ele dá aqui, se essa bola não bate no braço do Kaique Rocha, é um totozinho para limpar, ele vai embora, ele vai pro confronto com... Durante o jogo eu fiquei pensando, toque de mão não é lance pro VAR chamar, mas não tinha interpretado dessa forma, que o Verratti iria em direção ao gol. Portanto, a infração é igual a do Hugo Moura. O Hugo Moura foi expulso porque ele faz uma falta numa clara oportunidade de gol do Atlético. Como ali seria também um mano a mano do Verratti com o goleiro, o lance poderia ter sido chamado pelo VAR. É aquilo, galera? É muito duro. O time é horrível, o time é muito ruim, não consegue esboçar uma reação. A gente tá sem treinador. E ainda tem a arbitragem toda santa rodada. Já aí, tem o jogo do Fluminense, que a gente foi prejudicado. Já é o segundo jogo, Em 5 rodadas, já são 2 jogos que o Vasco é prejudicado. Até quando, hein, Brasil? Campeonato Brasileiro. Além da derrota do Vasco ontem, tivemos outros 3 jogos e os visitantes se deram bem. O São Paulo venceu o Vitória no Barradão por 3-1, o Bahia venceu o Botafogo no Newton Santos por 2-1 e o Palmeiras bateu o Cuiabá na Arena Pantanal por 2-0. Na tabela de classificação, o Vasco segue na 17ª posição, porque Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá ainda não venceram nenhuma partida, mas lembrando que o Atlético Goianiense e o Cuiabá, também o Vitória tem um jogo a menos. O próximo jogo do Vasco é contra o Vitória no domingo, às 11 da manhã, em São Januário. E os artilheiros do Campeonato Brasileiro com 3 gols são Everaldo do Bahia e o Vargas, atacante que é reserva atualmente no Atlético Mineiro. 2 jogadores estão na pré-lista de convocação da seleção chilena para a Copa América 2024. Na fileira do meio você vai ver o Pablo Galdame sendo o último jogador ali. E na terceira fileira, na terceira coluna, tem lá o Gary Medel também na penúltima lista. Então, é aquilo, reforço, não, é desfalque. Não importa, num elenco curto igual o nosso, quanto menos opções você tiver, pior é. Ninguém vai me convencer que quanto mais desfalque vai ser melhor. Não é. E olha aqui, a Copa América 2024 nos Estados Unidos vai ser disputada do dia 20 de junho ao dia 14 de julho, quase um mês de competição para quem for às fases finais.
Então, se o Chile, por acaso, chegar aí à final, acho difícil, né? Mas a gente tem que contar, podem ser de 7 até 8 datas desfalcando o Vasco, né? 2 jogadores pelo Campeonato Brasileiro. Jornalista Gilmar Ferreira, colunista bastante conhecido já no futebol carioca, ele traz na sua coluna deste domingo que o Vasco negocia com Paulo Pesolano, ex-cruzeiro, que atualmente está no Valladolid da Espanha. O clube lá é o vice-líder, está empatado na liderança da Série B para garantir o acesso para a La Liga. Eu dei uma olhada nas datas, ainda tem 4 datas e a última rodada é no dia 2 de junho. Então, segundo o Gilmar, o nosso Pedro Martins, diretor de futebol, tenta a liberação dele antes desse prazo, o que eu acho muito difícil. Eles estão embalados pra caramba na liderança, 5 vitórias consecutivas, o cara vai largar esse bom momento lá do nada pra vir aqui pra uma zona de rebaixamento? Eu acho bem complicado. E falando sobre o Pesolano, eu acompanhei o trabalho dele bem de perto no Cruzeiro, fez uma excelente Série B, subiu com o pé nas costas, mas na Série A teve muita dificuldade. O elenco do Cruzeiro, assim como o do Vasco, é um elenco, na minha opinião, fraco, né? Mas, querendo ou não, o Pesolano na Série A teve bastante dificuldade. Então vamos acompanhando as informações, ver se concretiza essa negociação trazida pelo Gilmar Ferreira. No nosso bolão, o Iago Fernandes segue na liderança com 24 pontos, o Edmilson Novaes com 23, o João Vaz também com 23 e o Vanderlei Francisco aparece ali na 4ª posição com 18 pontos. Seriam os 4 primeiros hoje que receberiam os produtos oficiais do Vasco e alguns prêmios no Pix. Você quiser participar do Bolão do Mineiro e entrar para essa disputa, clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Em qualquer plano, você participa do Bolão do Mineiro. Pois é, o momento escancara a incompetência que está instalada na Vasco SAF. A 777 é uma cega da bola, isso está provado não só no Vasco, isso está provado nos outros clubes que ela faz gestão. E o pior de tudo, né? Eu dizia aqui que os erros no futebol dava para consertar, mas ainda bem que a parte financeira estava tudo bem, salário em dia, não tem mais penhora. Só que agora a minha preocupação é essa também, porque ainda não é problema aqui no Vasco, porém no Standard Liège já tem atraso de pagamento. A questão da compra do Everton, a 777 ainda não conseguiu passar por todas as etapas de fiscalização e de pagamento. E matérias aí do sistema financeiro dão conta que a 777, na verdade, pertence a uma outra empresa, uma seguradora lá dos Estados Unidos, que é ela que garante os pagamentos. Enfim, uma zona total a empresa do senhor Josh Wander. E então eu até critiquei o Pedrinho aqui, vou ter que dar o braço a torcer, pedir desculpa pro Pedrinho, já tô começando a entrar pro lado dele. Vamos começar a ver qual é a melhor maneira de romper esse contrato antes que o pior aconteça. Não precisamos esperar a 777 quebrar, porque a 77 quebrando a nossa SAF também vai à falência e aí a situação pode ser muito pior. E sobre muita gente vir falar, você apoiou isso tudo, você é responsável. Olha, primeiro que eu e 80% da torcida fomos favoráveis na época. Eu ainda dizia que era um risco, porque a 777 era uma empresa nova, mas que eu estava disposto a arriscar para sair das mãos dos políticos do Vasco. E vamos sempre lembrar para quem tem memória curta. O Vasco estava com salários atrasados, os funcionários passando humilhação, com meses sem receber, o time sofrendo penhoras, o time amargando um 10º lugar de Série B, que se não fosse aquelas vitórias do Fernando Diniz, a gente correria risco de rebaixamento para a Série C. Então, sim, eu preferi ir para as mãos dos americanos a ficar nas mãos dessa galera que afundou o Vasco nos últimos 25 anos. Então, não vamos esquecer quem fez a gente entrar nessa roubada, não, tá? Mas, mineiro, a SAF é a salvação. O problema é a empresa que a gente vendeu.
A SAF, acreditem, é o futuro do futebol. Todos os clubes, uma hora ou outra, vão acabar entrando. O Flamengo já está falando de SAF. O todo poderoso Flamengo já está falando de SAF. O presidente quer instalar lá agora. O Atlético Mineiro, também todo poderoso, já está encaminhando para a SAF. Então, não, o problema não é a empresa. A Vasco SAF são coisas diferentes, né? A 777 é uma coisa, a Vasco SAF é outra. O problema é a empresa que detém os 70%. Então, assim, se o aporte não cair agora em setembro, é a chance que a gente precisa. Porque aí a gente entra na justiça, pega as ações de volta, a 777 vai ficar com 30 e o Vasco com 70. E esses 30 a gente sabe que na prática não adianta nada, você não manda nada. E aí o controle passaria de novo para o Vasco da Gama. É o que eu quero? É os políticos de volta? Não, eu quero um novo dono. Eu espero que o Pedrinho, né, esteja aí se reunindo com potenciais compradores para dar um novo investidor para o Vasco da Gama. Então aqui não tem oportunismo não, tá? Se buscar os meus vídeos, eu apoiei a venda para 777 pela situação que a gente estava. Uma situação desesperadora, de humilhação para os funcionários, de penhora e de um 10º lugar de uma Série B, tá? Então o buraco, meu amigo, era fundo. E eu tentei arriscar como a grande maioria da torcida. Eu vou recuperar uma enquete que eu fiz aqui no canal, com muitos votos, mais de 5 mil votos e 80 e tantos % optando pela venda da Vasco SAF. Então tô muito tranquilo em relação à opção que eu tive lá atrás. Hoje eu tô preocupado e não tenho hipocrisia nenhuma. Assumo os meus erros aqui, tá? Sou homem para isso e espero que todo mundo que apoiou assuma também. Porque eu não tô sozinho nessa, não. Eu lembro muito bem qual era o momento naquela época. E vamos junto. É mais um abacaxi pra gente descascar, meu amigo. É mais um abacaxi que nós vamos descascar. Mais conteúdo de Vasco, o card passando aqui no cantinho, é só você clicar e conferir. E quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.